Olá a todos vocês que estão conosco em mais um Bíblia Sem Pressa. Quero dar as boas-vindas a você. Quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui em mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler e estudar um pouquinho o livro de Números, capítulo 26 ao 30. Então, eu espero que você esteja aí animado para esse estudo. Antes, porém, eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ouvir um pouco da palavra do Senhor cantada, né? Eu compus algumas músicas e eu quero compartilhar essa música com você. Tudo bem? Toma
Maravilha, né? Você pode dizer isso ao Senhor nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, não sei quando você vai assistir, que teu espírito, tua alma e teu corpo pertencem ao Senhor? São teus, Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura, para mais um estudo do Bíblia Sem Pressa. E nós queremos consagrar, ó Deus, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo ao Senhor. Que todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, junto conosco, possam ser alimentadas pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, enviar sobre nós, neste momento, toda a revelação necessária da Tua palavra, para que não falemos de nós mesmos, mas em revelação Tua, nós possamos, ó Pai querido, aprender mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? De novo, eu vou compartilhar a tela, dessa vez agora nós vamos compartilhar o estudo, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. Então, nós vamos aqui do começo e vamos dar uma relembrada de onde paramos. Onde paramos, né? Balaão envolveu-se até na prostituição dos homens com as mulheres moabitas. Nós vimos isso aí. E isso está lá no capítulo 25, versos 1 e 2. Nós já vimos, então depois você dá uma recordada. O povo judeu deveria passar pelas terras de Moabe, né? Mas resolveu se prostituir com aquelas mulheres. Isso nós lemos também no verso 3. Experimentaram a ira de Deus, né? Por tamanha imoralidade. E Deus levanta Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. E esse sacerdote, ele demonstrou zelo pela presença de Deus, pelo nome, pelas coisas de Deus, e a praga, então, cessou. Finéias, então, estabeleceu uma aliança de paz. Nós lemos do verso 10 ao verso 13. E hoje, então, nós vamos continuar a nossa leitura, né? Lendo o capítulo 26, estudando um pouquinho do capítulo 26 do livro bíblico de Números. E nós vamos ver aqui que um segundo recenseamento foi necessário, né, da comunidade de Israel. Por quê? Porque eles estavam planejando herdar a terra prometida. Então, dos versos 1 ao 4, nós vemos esse segundo recenseamento sendo planejado. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí começa o recenseamento. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Eles estão planejando herdar a terra prometida. E vocês vão ver que, mesmo morrendo muitas pessoas, o número de israelitas continua o mesmo. Vocês vão ver isso do verso 5 ao verso 51. E depois vocês podem comparar em Números 1, 46. Vamos lá, então, em Números 1, 46. Depois a gente vai dar uma conferida para ver se bate. Então, Números 1, verso 46. É um versículo bem pequenininho, mas já vai nos dar uma direção aqui. O total foi 603.550 homens. Vou repetir, Números 1, 46. O total foi 603.550 homens. E lá no final do capítulo 26, nós estamos no capítulo 26, versos de 5 a 51. Vamos ver como é que termina o 51? 51 diz assim, ó: o número total dos homens de Israel foi 601.730. Olha, praticamente o mesmo, porque antes, naquela antiga geração que morreu no deserto,
603.550 homens. E agora, o número total dos homens de Israel foi 601.730. Mesmo tendo morrido muitas pessoas, o número de israelitas continua praticamente o mesmo. Repartindo a terra pela fé, eles nem haviam entrado em Canaã, mas já repartiram a terra. Nós lemos isso do verso 52 a 56, que diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Então, mesmo sem herdar a terra, eles, pela fé, já repartiram essa terra. Os levitas também passaram por recenseamento. Nós lemos do verso 57 a 65, nós não vamos ler, mas depois você pode ler, que os sacerdotes também tiveram seu recenseamento. A tribo de Levi era composta por sacerdotes. E nós lemos que o sacerdote, ele renuncia a várias coisas. Então, ele também precisava receber herança das terras também. E vocês, quando começarem a ler, vocês vão entender que a tribo de Levi, né, era uma tribo de sacerdotes. O sacerdócio requer renúncia, então, logo, eles não teriam terras deles, mas Deus cuidaria deles. É isso que nós vamos ler nesses versículos de 57 a 65. Viver e andar por fé é agir como se eu já estivesse na terra para a qual eu quero ir, né? Muitas vezes você fala assim, eu quero viver por fé, mas não se comporta como se tivesse já se apropriando das bênçãos que Deus já te prometeu. Lá na cruz, tudo que Jesus conquistou lá já é direito nosso. Então, viva de acordo com aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário. Capítulo 27. Nós vamos ver mais uma prova de que Deus honra as mulheres, né? Lembra das filhas de Zilofeade, as 5 filhas de Zilofeade, né? Elas se chamavam Maalá, né? Segundo o capítulo 27, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza, 5 mulheres que pediram, né, para que seus direitos fossem respeitados. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 11. Numa sociedade extremamente machista, Deus mostrou a essas mulheres, né, mostrou a elas que lhes era favorável, principalmente porque o pai delas morreu de causas naturais. Ele não fora rebelde no deserto. Ele não morreu eliminado no deserto, mas ele morreu de causas naturais e não deixou herdeiro, né? Então, 5 mulheres que não se conformaram com a injustiça e foram a mudança em seus dias. E Deus atendeu ao pedido dessas 5 mulheres. Como Deus é maravilhoso. Então, vocês vão ler do verso 1 ao 11, que Deus respondeu favoravelmente a essas 5 mulheres. Não para nós pensarmos que Deus é machista, né? Que Deus não nos ama, né? Que a Bíblia é um livro machista, já ouvi falar isso, mas Deus agiu favoravelmente a essas mulheres. Moisés é novamente avisado que não herdaria a terra prometida. Olha só, Deus fez benevolência a 5 mulheres e a um homem, a um líder, Deus respondeu não para ele. Isso ninguém vê, não é? Então, não existe isso de ser machista, de ser feminista. Deus é justiça. E Deus avisa de novo Moisés que ele não herdaria a terra prometida. Mesmo assim, mesmo com esse não de Deus, você não lê em nenhum versículo Moisés se rebelando.
Sua preocupação não era entrar ou não entrar na terra, mas a sua preocupação era o povo. Se o povo ficaria como ovelhas que não têm pastor, ou se Deus levantaria uma liderança para esse povo. Isso está no capítulo 27, do verso 12 até o verso 17. Então, se vocês forem ler, vocês vão ver que Deus, né, ouviu de Moisés essa preocupação. Como o povo vai andar como ovelhas que não têm pastor? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, né, que embora Moisés tenha se preocupado com a sua sucessão, Deus já estava preparando um sucessor para Moisés. Moisés, então, descobriu aí a diferença entre história e legado. Eu posso ficar aqui ensinando Bíblia sem pressa para você apenas como sendo a Bíblia um livro histórico. Mas, se eu vivo o que eu estou pregando, isso vira legado. E é o que eu quero. Quero muito. Que não seja apenas Mary Ruth contando uma história ou várias histórias bíblicas, né? Como se fosse um livro histórico. Mas eu quero deixar um legado. Quando alguém se lembrar de mim, quando eu não estiver mais nessa terra e pegarem esses vídeos para assistir, as pessoas possam falar, Mary Ruth viveu aquilo que pregou. Por quê? Porque um líder, ele transfere autoridade. Uma antiga geração entende que deve preparar novos líderes. E uma nova geração entende que deve receber humildemente as instruções para prosseguir. Isso tudo nós lemos dos versos 18 ao 23 de Números, capítulo 27. Vou tentar ler para vocês rapidamente. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Impor as mãos, então, era transferência de autoridade nesse caso. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim. Perante o Senhor, Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, nós vemos que essa antiga geração já estava se preocupando e já estava entendendo que devia preparar novos líderes para ocupar seus lugares. O que aprendo, então? Eu aprendo que devo preparar sucessoras de meu ministério. Se você está aí e você pode muito bem ocupar o meu lugar, pode ser você, mesmo que você seja um homem. Tire um tempo para você ensinar aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca quiseram ler a Bíblia toda. O material está aí, pode usar à vontade. Você precisa, né, aprender com alguém, mas você precisa ensinar também a alguém. Não esqueça disso. Livro de Números, capítulo 28. Nós vamos falar um pouco de ofertas, né? E eu comecei esse estudo falando, que te darei, ó meu Senhor? A gente vê ali no povo de Israel como eles eram dispostos a ofertar, como eles eram desprendidos, né, na hora de ofertar. E esse capítulo 28 vai falar de algumas ofertas. O sistema de ofertas seria para todos, em todo o tempo, ou no deserto, ou na terra prometida, ou nas tendas, ou nos templos, em qualquer hora ou lugar, até mesmo no exílio. Olha o verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas e diga-lhes, tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Então, tempo de ofertar é tempo de ofertar. Nos tempos para cá, Moisés e eu temos tomado muito cuidado com isso.
Não chegarmos na presença do Senhor sem apresentarmos nada para Ele. Pode até ser pouco, às vezes nós estamos sem dinheiro, mas nós queremos apresentar algo ao Senhor. Nossas vidas, né? Nossas finanças. Eu não posso chegar na presença do meu Deus e não apresentar nada a Ele, diante de tudo que Ele tem feito. Que te darei, meu Senhor? Então, as ofertas diárias, do verso 3 ao verso 8, ele estava explicando como seria preparada e oferecida essa oferta. Dos versos 9 e 10, as ofertas do sábado seriam oferecidas semanalmente. Dos versos 11 a 15, as ofertas mensais. O que eu posso dedicar mensalmente ao meu Senhor? Pense nisso. Às vezes, uma vez por mês, a igreja tem a ceia do Senhor. E quantas vezes nós pedimos um quilo, né? Nós pedimos algo para amenizar o sofrimento de quem está sem alimento na casa de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de levar. É a sua oferta. Você pode muito bem levar, quando você for ao mercado, como diz a pastora Dani, ao invés de você comprar um pacote de arroz, você compre 2. Um vai ser para a campanha do quilo, naquele mês. É a minha oferta mensal ao Senhor. Amém? Tudo que eu faço para o meu irmão, tudo que eu faço para o meu próximo, eu estou agradando ao meu Deus. Eu posso ofertar ao Senhor. Não é a quantidade, mas é a disposição do meu coração em ofertar. Todas as vezes que eu oferto a Deus, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Toda vez que eu oferto a um irmão, idem, né? Muitas pessoas falam, não vou levar dinheiro para pastor. Não, você não está levando para o pastor, você está levando para o próprio Deus. Então, oferte como se você estivesse entregando nas mãos de Deus. Ele precisa do teu dinheiro? Não. Ele precisa ver a tua disposição em ofertar. Isso é muito importante. Onde está o teu coração? Está no dinheiro? Está em mamon? Ou está no Deus que tudo provê, que tudo pode? Espero que o seu coração esteja no Senhor. Capítulo 29 de Números, há uma santa convocação. E essa santa convocação seria no primeiro dia de consagração, onde eles estariam festejando festas solenes. Essas festas solenes eram onde as ofertas deveriam ser dedicadas. Festas das trombetas, por exemplo, está lá no verso 1 ao 6. Sabe o que eu tenho feito de uns tempos para cá? No meu aniversário, 31 de dezembro, eu transformei o dia 31 de dezembro em santa convocação. Eu ofereço a Deus uma oferta especial, em gratidão por mais um ano de vida. Para mim, o dia 31 de dezembro, o dia do meu aniversário, é santa convocação. Que tal você fazer o mesmo? No dia do seu aniversário, você consagra ao Senhor uma oferta que te custe, uma oferta que vai abençoar a casa de Deus. Isso é santa convocação. Primeiro dia do 7º mês, verso 1. As ofertas devem ser contínuas. Nós vamos ler isso do verso 1 ao 6 do capítulo 29. Leia depois, porque é muito importante. Ofertas contínuas. Eu não posso deixar, não posso entregar num dia, no outro não. Não posso entregar no mês, no outro não, né? Porque a casa de Deus está sempre precisando. É um aluguel, é uma luz, é uma água. Então, que nós possamos ser sinceros, honestos, com o caráter de Jesus, porque ele se deu inteiro por nós. Nós também temos que nos dar a ele por inteiro. Esse dia, o dia da expiação, ele era considerado santa convocação, com humilhação, sem trabalho algum e muito arrependimento. Nós estamos às vésperas do Shemitah. Dia 7 de setembro começa-se um novo ciclo. E nós estamos tirando esse tempo que nos resta para nos humilharmos diante do Senhor. Que tal você transformar todos os dias da sua vida, até o dia 7 de setembro, em dias de expiação de pecado? Lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde você falhou com Deus e comece a se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Uma semana de festa dos tabernáculos. Deus especifica os dias e as ofertas, dia a dia. Eu não vou poder ler, mas está do verso 12 ao verso 40. Deus estava ensinando como o povo deveria ofertar a ele, né? Verso 12,
ao verso 40 do capítulo 29. Então, veja bem, uma semana inteira de festas, uma semana inteira de ofertas. Por isso que você vê judeu sendo tão abençoado, porque ele é desprendido em seu dinheiro. Ele reconhece que tudo Deus lhe deu, então ele tem que devolver a Deus tudo que ele tem, tudo que ele é. Deus é festeiro. Você que pensa que Deus é sério, Deus gosta de festas. E nas festas eu também não posso me apresentar diante dele de mãos vazias. Devo aprender a ofertar todos os dias que eu estou na casa do Senhor. Como eu disse, às vezes eu não tenho muito dinheiro, mas eu oferto na casa do Senhor da maneira como eu devo me apresentar a ele, nunca de mãos vazias, mas com um coração grato a ele por tudo. E, por fim, o capítulo 30 fala sobre votos. É um capítulo que fala da regulamentação dos votos. Este capítulo fala sobre votos precipitados, revogados ou validados. Fala também sobre honrar votos feitos. Então, cuidado com os votos que você faz. Cuidado com as promessas. Muitas vezes vamos fazer várias promessas que não vamos dar conta de cumprir, né? Posso entender o capítulo 30 como se Deus estivesse me advertindo. É melhor que você não fale nada na presença do Senhor do que você prometa e não cumpra. Aprendo a cumprir meus votos, mas cautelosamente. Cautelosamente. Todas as vezes que eu decidir cumprir um voto diante do Senhor, eu preciso, de verdade, amadurecer muito essa ideia, ter cautela. Aqui em casa eu até pergunto ao meu esposo se esse voto está em consonância, né? Está em concordância com aquilo que Deus tem mostrado para ele. Porque senão eu vou fazer um voto e não vou conseguir cumprir. Então, para terminarmos esse estudo, nós precisamos ir a Deus em tudo na nossa vida. Não seja apressado diante do Senhor. Fale menos, né? É melhor que você fale menos. Vou ler a Bíblia toda esse ano. Ih, não leu. Está terminando, né? Agosto, nem começou, nem pegou a Bíblia para ler. Foi um voto precipitado. Você não conseguiu fazer isso. É melhor que você leia sem pressa. Não, eu vou fazer sem pressa. É melhor do que eu dizer que eu vou ler um ano e não vou conseguir. Ah, vou fazer o curso com o pastor Felipe Parente. Vou ler a Bíblia em 100 dias. E não faz, não acorda cedo, não se dedica, né? Às vezes até é convidado para participar aqui com a gente, mas não vem. Então, são votos precipitados que nós fazemos e não conseguimos cumprir. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, da nossa boca. Tem um livro que fala, eu e minha boca grande. A minha boca grande, muitas vezes, profere coisas que eu não vou dar conta de cumprir. Que esse não seja o nosso caso. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, por esse estudo tão precioso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque vimos que o Senhor mantém as pessoas, ó Pai querido, de pé. Aquelas pessoas que têm que fazer a tua obra, em nenhum momento, Senhor Deus, elas diminuem. O Senhor já sabe que nós vamos ter pessoas suficientes para fazerem a tua obra. Muitas vezes ficamos tristes porque vemos vários ministérios, às vezes com poucas pessoas, mas o Senhor nos mostra que o Senhor levanta quem o Senhor quer. O Senhor usa quem o Senhor quer, como aprendemos hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos com Josué a esperar o tempo de ser honrado. E agora, mesmo Moisés não entrando na terra prometida, o povo não ficaria sem norte. O povo não ficaria como ovelha que não tem pastor, mas o povo seria orientado, guiado por Josué. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos orienta em relação a votos, em relação às ofertas. Muito obrigado. Que nós possamos, ó Pai querido, realmente ter o coração em Ti, não nas riquezas, não naquilo que temos, não naquilo que somos, mas, ó Deus, possamos ser cautelosos também quanto aos votos que fazemos a Ti. Recebe, ó Deus, toda a nossa adoração, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, e obrigado pela revelação de hoje. Nós te louvamos, nós te glorificamos,
em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, e se o Senhor não tiver me recolhido nessa semana, se eu não for encontrar com o papai, né? Se Jesus não voltar para nos buscar, estaremos de volta aqui em mais um Bíblia Sem Pressa. E eu quero dizer a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que possa fazê-lo quanto antes. Jesus está às portas, ele está voltando, e não vai dar tempo de você aceitá-lo quando a igreja for arrebatada. Não faça isso hoje. Entregue seu coração a Jesus. Procure uma igreja que pregue a palavra e, em nome de Jesus, seja transformado por ela. Amém? Deus te abençoe.